noite para você que está acompanhando o 8º Congresso Todos Juntos contra o Câncer. Este é o 4º dia de painéis e de debates falando sobre um assunto que é fundamental para todos nós, né? Pediram para eu me apresentar, então muito prazer, eu sou a Camila Tulinski. Eu fiquei pensando, puxa, o que eu falo para as pessoas, né? Sou jornalista, sou psicóloga e muitas pessoas falam, puxa, a gente sempre se apresenta, né, com a profissão que a gente é. Então, se alguém pergunta quem é você, você fala, né? Eu, no caso, falei jornalista, psicóloga, professora, poderia ser advogada, qualquer outra coisa. Porém, eu quis trazer nesse início de apresentação uma informação pessoal. Eu já tive câncer também, tive câncer no pescoço em 2018, era um carcinoma papilífero, a gente fez aí uma série de tratamentos, né? E esse é um tema para mim muito sensível, então eu quis trazer aqui para o Todos Juntos contra o Câncer, que para mim também é uma questão pessoal. E no painel de hoje a gente vai falar inclusive sobre informação, combater o câncer também através da informação. E a gente vai receber vários convidados interessantes, mas antes disso, falando um pouquinho sobre a importância da informação do câncer, né? A gente sabe que muitas pessoas buscam na internet, nas redes sociais, o termo câncer, né? E a gente tem sim na internet uma série de informações que são importantes e são muito úteis. Porém, de outro lado, temos também informações falsas, diagnósticos que muitas vezes, né, a pessoa vê aquele termo ali, câncer, já acha que tem, muitas vezes não é, ou é alguma coisa diferente, enfim. Para a gente combater as notícias falsas numa era de fake news, com esse congresso incrível que está sendo pelo 2º ano feito de maneira digital, a gente reuniu as melhores pessoas para falar sobre esse assunto aqui. Eu vou anunciar todas elas que estão conosco aqui neste 4º dia, certo? A primeira delas é a Marise Mentzingen, que é chefe do Serviço de Comunicação Social do Instituto Nacional de Câncer, o INCA. O André Bienat, repórter de saúde e ciência da BBC News. Temos também a doutora Regina Chamon, que é médica hematologista, responsável pelo Serviço de Medicina Integrativa do Grupo Carinho de Clínicas Oncológicas. E a minha colega jornalista também, Tatiane Mota, coordenadora de comunicação da Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia, a ABRALI. Então eu vou começar justamente com a Tatiane, que está aqui comigo nesse estúdio. Muito obrigada, viu, pela presença, Tati. Seja bem-vinda. Obrigada, Camila. Boa tarde, todo mundo. Bom, o tema da minha palestra de hoje é o Departamento de Comunicação da ABRALI, então vou contar um pouquinho para vocês o que a gente faz com relação à comunicação e informação. Então, vou começar falando sobre a revista ABRALI impressa. Esse é um material que é focado no paciente oncohematológico, então no paciente que tem algum tipo de câncer ou doença do sangue. Nessa revista, nós trazemos assuntos diversos, então a gente fala sobre a doença, os sintomas, os tratamentos, mas a gente também fala sobre alimentação, espiritualidade, direitos do paciente, enfim, bem-estar também, que também é fundamental, né, para todos os pacientes que estão aí enfrentando um câncer. A revista ABRALI impressa é um material trimestral e é distribuído de forma gratuita para pacientes de todo o Brasil que são cadastrados na ABRALI. E aí aqui, nessas imagens, são as últimas capas das nossas últimas edições. Obrigada, Tatiane. Obrigada. Tudo, né? Agora aqui falando sobre a revista ABRALI na versão digital, a gente também traz os temas parecidos, né, as editorias parecidas com a revista ABRALI impressa, então a gente também fala sobre as doenças e tratamentos, a gente também fala sobre qualidade de vida, sobre alimentação, direitos do paciente, dentre outros. Também é uma revista focada no paciente oncohematológico, então todos os temas ali abordados são temas específicos para esse público. A diferença é que essa revista ela tem uma atualização semanal, com 2 matérias. Aqui eu trouxe algumas das nossas matérias mais acessadas. Então, a primeira é O Corpo Fala. Essa é uma matéria que traz basicamente todos os sintomas das leucemias, dos linfomas, do mieloma múltiplo. Então, como essa é uma das buscas que as pessoas mais fazem, né, na internet, no Google, a questão dos sintomas, então ela entra ali como uma das matérias mais acessadas. A Covid, né, também, óbvio, é o assunto há
cerca de 2 anos, então as pessoas tiveram muitas dúvidas, principalmente com relação à vacina. Então a gente recentemente fez uma matéria sobre a vacina da gripe, da Covid-19, as pessoas estavam com muitas dúvidas se elas poderiam tomar, né, as 2 vacinas juntas, então fizemos uma matéria sobre isso e com vários acessos, e dentre outras matérias também. Aqui também trouxe mais alguns números da revista. Então, atualmente, até dia 10 de setembro, nós tínhamos mais de 2 milhões de leitores na nossa revista, com um número de visualizações quase já com 4 milhões, e mensalmente nós temos mais de 300 mil leitores. Ali do outro lado, estão os locais, né, de busca que as pessoas encontram a revista da Abrale, e o Google hoje é a nossa principal fonte de busca, né? Então, quando a pessoa digita linfoma, leucemia, sintomas, enfim, no Google a gente está, né, nas primeiras páginas ali, então as pessoas encontram o nosso conteúdo. Aqui não mostrando um pouquinho, né, do layout. A gente é um assunto bastante difícil, muito científico. Muitas vezes os médicos não têm tempo, né, ou até mesmo não têm muita paciência para explicar para os pacientes, né, o que eles têm, quais são os tratamentos. Então, o nosso texto a gente busca fazer com uma linguagem de fácil acesso e também facilitar a navegação, né? A gente quer facilitar para que o leitor entenda o que ele está passando. E a gente também tem ali o Leia Mais, né, no meio da matéria, que é uma forma de a pessoa continuar lendo, né? Então, esse Leia Mais, esse Leia Também, ele é relacionado com a matéria que a pessoa pesquisou, e aí ela continua a leitura no nosso portal. Essa é uma parte bastante importante, porque a gente não é só um canal de informação, mas a gente também é um canal de apoio para o paciente, né? Então, a gente não quer só jogar a informação, a gente quer poder ouvir o que ele tem a dizer, quais são as dúvidas e ajudá-lo. Então, em todas as matérias, a gente tem um espaço para que o leitor faça o seu comentário. Nós respondemos ali, né, na plataforma da revista, no site da revista, esse comentário, com a ajuda, né, de médicos e do nosso apoio ao paciente, mas não fica só por isso, né? Depois a gente encaminha esse paciente para o nosso departamento de apoio, e aí ele segue com a demanda que for necessária, seja uma segunda opinião médica ou tirar dúvidas sobre o sintoma que ele perguntou, enfim, temas variados. Recentemente nós reformulamos a nossa newsletter, que também é uma maneira de a gente levar informação para o público da Abrale. Então, nós selecionamos 5 daquelas principais matérias do mês que foram feitas e enviamos por e-mail também para a base, que se cadastra de forma gratuita no próprio portal da revista Abrale Online. Eu esqueci de falar, mas quem quiser, né, ver as nossas matérias, quem quiser acessar o site, é www.revista.abrale.org.br. Além da revista Abrale Impressa e a revista Abrale Online, nós também temos diversos outros canais de informação. A gente entende que informação é essencial, né, tanto para o paciente como para aquelas pessoas que podem vir se tornar, né, pacientes. A gente sabe o quanto o diagnóstico precoce faz a diferença para um melhor resultado no tratamento. Então, além das revistas, nós temos redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, enfim. Estamos em todas as redes sociais, nós fazemos campanhas de conscientização, e aí mais focada na população, com essa questão dos sintomas e da importância, né, do diagnóstico precoce. Temos materiais impressos, como folders e manuais informativos, tudo sempre escrito com uma linguagem de fácil compreensão e com apoio, né, de médicos, especialistas e profissionais da área da saúde. Tem o nosso canal no YouTube, que é a TV Abrale, então para aquele paciente que de repente não sabe ler ou que prefere, né, consumir, enfim, vídeos, achar mais fácil de compreender, então temos o canal da Abrale. Recentemente fizemos o nosso podcast, então agora as pessoas podem, né, fazer ali os serviços de casa, durante o trânsito, enfim, ir ouvindo também informação. Temos a assessoria de imprensa, então esse é o nosso caminho também para chegar na população no geral, né, falar com os veículos de comunicação sobre as doenças oncohematológicas, dentre outros caminhos de comunicação também. E como eu não faço nada disso sozinha, né, além de mim, achei super importante trazer aqui a equipe toda. A Natália, jornalista, ela trabalha comigo. Hoje a Natália é a pessoa responsável pela revista Abrale Online, então todos os textos que vocês encontram lá são escritos por ela.
A Fernanda Dávila, ela é assessora de imprensa, então ela que faz esses contatos com os veículos de comunicação. Quem cuida das nossas redes sociais e das nossas campanhas é o pessoal do marketing. Então, Catarina, coordenadora, Rubens e Amanda trabalham no departamento junto com ela. E os materiais, que são todos muito bonitos, né? E também para eles ficarem chamativos para o público, a gente tem um departamento de criação, o Miguel é o coordenador, e trabalham com ele o Gabriel e a Natália. É isso. Obrigada, Camila. Obrigada, viu? Fui te atropelando aí, porque, né, tava com pressa. Mas olha, um monte de coisa interessante. Gente, que interessante esse trabalho e necessário, né, da Abrale nos dias de hoje, como eu disse no começo, né, informação também faz parte do combate ao câncer, informação de qualidade e com credibilidade. Fiquei feliz de saber dessa multiplicidade de plataformas que a Abrale traz, né, canal no YouTube, podcast. Nossa, achei incrível também, rede social, tem tudo, assim, então, e claro, né, a conexão com os veículos de comunicação, no próprio Jornal Estado de São Paulo, onde eu trabalho hoje também atualmente, além de clinicar, a gente sempre dá informações, dando crédito para a Abrale também, que já faz esse trabalho há bastante tempo, de lapidar as notícias, como você disse, né, Tatiane? Sim. Muitas vezes ali os médicos não têm tempo para, né, tornar essas notícias palatáveis, então definitivamente parabéns pelo trabalho de vocês todos, né, na figura da Tatiane aqui, que está aqui com a gente, mas todo mundo da Abrale está de parabéns. Sem mais delongas, eu vou chamar a nossa próxima convidada, que é a Marise Mentzingen. Não sei se eu pronunciei o seu sobrenome certo, tá, Marise? Um prazer te conhecer, mesmo que no mundo virtual, né, gente? Sinta-se abraçada, né? E muito obrigada por ter aceitado o nosso convite aqui, viu? Ela é chefe do Serviço de Comunicação Social do Instituto Nacional do Câncer, o INCA. Tudo bem, Marise? Obrigada, viu, pela sua presença. Boa noite, Camila. Boa noite, doutora Regina, André, a todos os participantes, Tatiane, a todos. É um prazer, gostaria de agradecer a Abrale pelo convite, pela oportunidade de falar de um assunto tão importante como é a comunicação em saúde. Muito obrigada pelo convite. É verdade. Marise, só assim, de curiosidade, né? O INCA, ele não tem muitas vezes rede social ou algum outro canal de comunicação. Vocês estão pensando em também avançar nesse sentido, né? De fazer um engajamento maior, porque a gente percebe também uma necessidade de jovens também, né? Que acessam ali rede social, TikTok, Instagram e tudo mais. Quer dizer, o INCA tem essa pretensão ou um planejamento para trazer essas informações também do INCA para as redes sociais. Você poderia falar um pouquinho para a gente sobre isso, até um pouquinho antes da sua fala, se me permite? Tá bom, sem problema. Realmente, a gente não tem um perfil de INCA, né? Um perfil exatamente do INCA, mas nós estamos nas redes sociais, nas mídias sociais, através do Ministério da Saúde, que nós somos um órgão do Ministério da Saúde. Então, todo o nosso conteúdo, cards, tudo que a gente envia para as mídias, a gente envia pelo Ministério da Saúde. E também a gente funciona também como consultores quando o assunto é câncer. Então, algum material que é direto do Ministério também passa por alguma revisão nossa, algum aprimoramento de conteúdo. Temos também a TV INCA, né? O YouTube, esse é o nosso canal que a gente gerencia, que nossos vídeos todos estão lá, e tem inclusive eventos também. A intenção de ter um perfil nosso, INCA, né, em Twitter, em Instagram e no Facebook, há sim essa intenção. O que nós não temos no momento é uma capacidade para poder, porque nós estamos com uma equipe muito compacta, né? Os concursos públicos, o que eu passei, inclusive, foi o último do INCA, né, 2014. E as pessoas saíram e ficamos com uma equipe muito enxuta. Para você abrir um canal desses, né, você tem que monitorar, você tem que estar respondendo imediatamente. A gente não tem essa equipe. Como o Ministério tem uma equipe dedicada só para isso, uma equipe grande, então a gente utiliza eles. No futuro, a gente podendo voltar a ter mais funcionários para poder a gente gerenciar. Mas a gente usa, por exemplo, o Fale Conosco, é muito acessado, né? As pessoas vêm com muitas dúvidas através do Fale Conosco no nosso portal. E de rede social vai ficar para a gente, porque tem que ter uma equipe, senão até complica, pode até a pessoa não ter resposta, outros respondem em cima, e quando você olha, assim, a coisa até perde o controle de uma informação correta. Uhum. E
Marise, me fala uma coisa, nesse quesito comunicação, né, já que você trabalha aí no INCA, nessa área da comunicação também, né, o que você pode trazer para a gente? Porque pelo que eu percebo, né, e eu trabalho diretamente na busca por notícias na internet, né, que a palavra câncer é uma das mais procuradas nos sites de busca atualmente, inclusive aqui no Brasil, né? Como é que vocês lidam com a informação? E aí já pode, se você quiser, já engatar aí, né, para a fala que você preparou para a gente, tá bom? Tá bom. A gente tem, realmente, eu vou mostrar na minha apresentação, tentei fazer condensada, mas nós temos vários veículos, né? O portal eu considero o nosso carro-chefe, no sentido de que ele atende o paciente também, além da população em geral, o paciente que é o nosso cliente, o usuário, né? O cliente interno, o usuário interno, e ele é o que vem buscando mais informação, ainda mais quando ele tem um diagnóstico fechado, é ali que ele procura. E a gente procura estar sempre com tudo atualizado. Inclusive, fizemos uma reformulação, agora a gente está atualizando todas as páginas, e não está todo 100% ainda, mas a maioria já está atualizada, para poder ele ter acesso a qualquer conteúdo que ele precise. Onde nós... Eu vou mostrar também, então, aproveitando, vou iniciando então, a apresentação. Posso? Por favor, posso, né? Por favor, fica à vontade. Deixa eu ver se eu aqui vou enquanto você está compartilhando, só aproveitando, tá, gente? Quem está assistindo e quiser fazer perguntas para todos os nossos convidados, inclusive para a Tatiane, aqui da Braille, né? Pode mandar, tá? No nosso chat, que aí no fim das exposições a gente responde. Não esqueça de usar, já falando em rede social, a hashtag Movimento TJCC, hashtag Movimento TJCC, de todos juntos contra o câncer, tá bom? Só aproveitando aí esses segundinhos enquanto a doutora Marise prepara aqui a apresentação. Pois não, doutora? Vocês já conseguem ver minha tela? Estou compartilhando? Sim, estamos vendo, Sim, né? Já estou, né? Estamos sim. Está ótimo. Então, eu vou apresentar a comunicação social do INCA. Primeiro, eu vou falar brevemente, né, muito brevemente, num só slide, sobre o INCA, porque algumas pessoas acham que o INCA se trata de apenas um hospital na Praça Cruz Vermelha. Na verdade, nós temos 4 unidades hospitalares, mas, além disso, né, o INCA é um órgão auxiliar do Ministério da Saúde no desenvolvimento e coordenação das ações integradas para a prevenção e o controle do câncer no Brasil. E a nossa missão é promover o controle com ações nacionais integradas em prevenção, assistência, ensino e pesquisa. Nós não somos só assistência, nós temos todas essas interfaces. Bom, aí entrando no assunto comunicação mesmo, né? O serviço de comunicação social, ele está ligado, ele tem 5 áreas que a gente definiu, assim, apesar de compacto, mas a gente é bem divididinho. Tem a comunicação externa, a comunicação interna, promoção, eventos, comunicação visual e a comunicação administrativa. Junto, nós temos também a assessoria de imprensa, que é uma empresa licitada, contratada, hoje atualmente é a Apex, Conteúdo Estratégico, que lida com a grande mídia. Nossa missão é a comunicação pública, né? Informação, formação de opinião, conscientização e prestação de contas, com ênfase na prevenção e controle do câncer no Brasil, junto ao Ministério da Saúde e à Secretaria de Atenção Especializada à Saúde. Também a mobilização social e divulgação de informações de interesse público e de informações técnicos e científicas sobre o câncer, buscando desmistificar a doença e ampliar a conscientização da população sobre prevenção, detecção precoce e tratamento da doença. E também, numa outra vertente, o fortalecimento da imagem do INCA como referência no controle do câncer. O que faz a equipe de comunicação no INCA? A equipe de comunicação social do INCA define estratégias de comunicação junto à direção geral e às áreas técnicas, sempre com a aprovação da ASCOM, que é a Assessoria de Comunicação do Ministério da Saúde, e com a SECOM, que é a Secretaria Especial de Comunicação da Presidência da República. E a gente desenvolve ações, eventos, campanhas, publicações em veículos institucionais, que eu vou mostrar mais para frente quais são, e na mídia externa. Então, algumas de nossas atividades são a assessoria de imprensa, né? Campanhas de eventos internos e externos, cerimonial receptivo de visitas institucionais, consultoria e assessoramento à direção-geral, às áreas técnicas e ao Ministério da Saúde na realização de atividades de comunicação, imprensa e mobilização social, gestão da marca INCA, identidade e imagem,
gestão de veículos de comunicação interna e externa, parcerias e publicações institucionais e material de orientações aos usuários e acompanhantes. Nossos públicos-alvo, né? São poder público, força de trabalho, área de saúde, usuários, que são os pacientes, e opinião pública. Público interno, é a força de trabalho e os usuários, que são os usuários interno e externo, porque há o usuário que só vai ao site, que só usufrui das nossas cartilhas, algum material nosso impresso, e o que paciente internado. Então, ele já seria um interno, um usuário interno. Essa comunicação tem o objetivo de contribuir para a integração das diferentes áreas do INCA e atuar na cultura organizacional e no senso de pertencimento do público interno. A comunicação interna, alguns produtos, fundo de tela, de computadores para coisa, nós somos 4.000 funcionários, grupos institucionais de WhatsApp. Esses grupos institucionais foram criados na época logo no início da pandemia, em que havia necessidade de uma comunicação mais ágil do que e-mail marketing, nós criamos 5 grupos. Então, tem grupo da diretoria, das secretárias, da assistência, multiplicadores, vários grupos com essa comunicação mais ágil, né, através de cards. Isso começou na pandemia, mas isso vai continuar, acho que depois da pandemia também. O Informe INCA, esse que está aí, é o nosso jornal interno. Intranet, publicações, agora nós fizemos um manual de boas práticas de mídias sociais para os funcionários, e Postmaster, que é o e-mail marketing. Esses são os internos. Já também, esse já dirigido ao público que eu falei, que é o paciente, né? A carta de serviços ao usuário, e cartilhas que são de orientação ao paciente. Então, tem vários assuntos que orientam quando ele se interna. Tem a cartilha de direitos sociais da pessoa com câncer também. E nós temos também o INCA-app, que você ali encontra endereços, telefones, como chegar na unidade de tratamento, consulta a data da sua consulta. Então, tem uma série de coisas que te ajudam, né, ao paciente, né? É só o paciente que tem acesso a esse. Por enquanto, só temos no Android. Comunicação externa. Tem o objetivo de desenvolver ações estratégicas e produzir conteúdo para comunicação direta voltada para a rede de atenção oncológica e população em geral. Busca meios de multiplicar as discussões de saúde públicas mais recentes e disponibiliza informações para pacientes e população. Esse público externo, ele se divide em opinião pública, áreas de saúde, ensino e pesquisa e poder público. A opinião pública seria a população em geral, sociedades civis organizadas, empresas, instituições e a grande mídia. As áreas de saúde, ensino e pesquisa seriam profissionais, estudantes, gestores, universidades, comunidade acadêmica científica, sociedades médicas, centros de pesquisa. E o poder público seria os poderes legislativo, executivo e judiciário, unidades do SUS e Ministério da Saúde. Assessoria de imprensa, a comunicação externa, assessoria de imprensa, portal, revista Rede Câncer, que é uma revista de jornalismo científico trimestral, redes sociais do Ministério da Saúde, o que eu mencionei, que a gente utiliza para poder colocar o nosso conteúdo à disposição da população, e o nosso YouTube no INCA, que é só entrar no YouTube e colocar TV INCA, que vai encontrar muito material ali, inclusive materiais até para pacientes, para curativos, uma série de coisas, e muitos de prevenção também. O portal do INCA. O portal do INCA tem informações sobre câncer, sobre atuações do INCA no ensino, na pesquisa, prevenção e tratamento, além de publicações, de recomendações e o Fale Conosco, que é gerenciado pela comunicação, o Fale Conosco. O portal INCA tem média de acesso de 1.200.000 visitantes por mês. A seção Fale Conosco responde a cerca de 700 mensagens por mês. E também temos as landing pages, vídeos em datas institucionais. Essa, por exemplo, que está aparecendo foi dia 29 de agosto, Dia Nacional de Combate ao Fumo. Então, o webinar e a campanha, fica tudo numa página, uma landing page mesmo, só daquele evento. Depois a gente muda para outro conteúdo.
Aqui essa foi assim, na época logo no início do coronavírus, logo quando surgiu a pandemia, a gente viu que os pacientes estavam muito perdidos. Então a gente fez duas retrancas, vamos dizer assim. Uma seria perguntas frequentes de câncer, tentando ajudar, de que forma até a população, não só o paciente, e a outra sessão, um espaço exclusivo, sessão coronavírus, para tirar dúvidas sobre transmissão do novo vírus e os procedimentos para a continuidade do tratamento oncológico durante a pandemia. Durante um período, algumas coisas tiveram que ser canceladas, adiadas, ou às vezes também acompanhantes não puderam comparecer. No auge, nós tivemos que fazer dali um portal mesmo de comunicação direto com o nosso paciente. Aqui a comunicação externa também, a gente tem essa publicação. Nós temos outras publicações. Publicação de comunicação é essa que nós fizemos esse livro, que ele tem ensaios, relatos, artigos acadêmicos que tratam da experiência da comunicação do INCA na política nacional do controle do câncer. É um conteúdo bem interessante. Ele é destinado a graduandos e pós-graduandos de comunicação, mas não só. Também para profissionais de comunicação voltados para a área de saúde. Eu acho que é interessante até para os outros participantes também, se quiserem dar uma olhadinha nesse conteúdo. Eu participei com um relato de experiência a respeito de uma exposição agroecológica, mas tem muitos outros assuntos bem interessantes. É só entrar na nossa página www.inca.gov.br/publicações. Vai aparecer um campo, é só escrever comunicação com C cedilha e tio, e já é o segundo tópico, se não me engano, o segundo tópico. E pode baixar, é um PDF. É bem interessante. Outra parte da comunicação externa é a mobilização social, né? Então, nós temos exposições, aqui tem uma do câncer do colo do útero, Saber Saúde, outra de tabagismo, e outras ações interativas, como o chamamento para o banco de sangue, quando há normalmente quando tem algum evento de carnaval, feriado, que precisamos, nossos estoques de sangue ficam muito baixos, a gente precisa que as pessoas venham doar, então a gente faz alguns chamamentos. Essas exposições, elas eram feitas de forma física mesmo, né, impressas. Com a pandemia a gente está com elas todas online, digitais, e a gente também, secretarias, municípios podem baixar e, na medida do possível, imprimirem ou divulgarem de forma também digital. Aqui sobre os eventos na comunicação externa. Os eventos e visitas contribuem para a promoção de uma imagem institucional positiva. Os eventos institucionais normalmente são comemorações de datas institucionais e lançamento de publicações. E visitas institucionais são apresentações gerais sobre o Instituto com visitação guiada às unidades. Eu selecionei esse card de evento de celebração do Dia Mundial do Câncer porque ele é, na verdade, de 2 de fevereiro de 2018, mas ele já traz ali um debate fake news, saúde e câncer, que é um assunto que a gente debate até hoje, e naquela época ainda era incipiente essa discussão, ainda era bem no iníciozinho, fevereiro de 2018, eu não sei, mas assim, nós somos os primeiros a falar sobre isso, porque a fake news em saúde ela é mais cruel até do que qualquer outra fake news, né? Ela pode dar uma esperança falsa, enfim, é bem complicado. E foi esse evento a gente conseguiu abranger esse assunto. Embaixo tem uma visita do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, com a diretora do Instituto, doutora Ana Cristina, revista recente. Comunicação externa, campanhas publicitárias. As datas institucionais, que são Dia Mundial do Câncer, Dia Mundial Sem Tabaco, Dia Nacional de Combate ao Fumo, Outubro Rosa, Dia Nacional de Combate ao Câncer, são as datas que a gente trabalha com mais força, vamos dizer assim. Aí tem release, tem artigo no jornal, tem campanha, tem evento, às vezes mais de um evento. Essa que vocês estão vendo, ela foi com parceria com a OPAS, e foi agora do Dia Mundial Dia Mundial de Combate ao Fumo, essa é a última agora. Em que mundo você vive, é melhor escolher não fumar. Tem também um outro card, Cringe mesmo é fumar, que foi uma campanha voltada para o público jovem, que é um público importantíssimo, né, que é um público que a gente trabalha bastante, porque a iniciação está justamente ali, né?
campanhas de apoio a causas diversas também, doação de sangue, doação de medula óssea. O Bloco da Solidariedade, ele todo ano, ele ficava concentrado na Praça Cruz Vermelha, e ali tinha sempre a entrada ao vivo, então a mídia dava um bom destaque, e é um período, na semana do Carnaval, é um período que nossos estoques de sangue ficam muito baixos, e ali a gente trazia um pouco de lembrar, antes de sair para o Carnaval, venha doar sangue. Há 2 anos, por causa da pandemia, nós não podemos ter o bloco, e esperamos que isso mude daqui a pouco. Ali também tem um outro card sobre parar de fumar é uma vitória, também com coronavírus, porque o fumante pode ter um quadro agravado, se ele contrair coronavírus, a Covid-19, ele pode agravar, então a gente também trabalhou esse público também durante a pandemia. Outras campanhas publicitárias foram essa do 4 de fevereiro, Dia Mundial do Câncer, essa foi com a Daniela Saraiba, o Outubro Rosa, que a gente também todo ano trabalha. Essa do O Momento Certo é Agora, Não Adie, foi uma campanha que nós fizemos agora no último Dia Nacional de Combate ao Câncer, 27 de novembro, porque em novembro a situação estava parecia estar um pouco mais calma, a contaminação estava um pouco mais baixa, e era um momento de fazer seu tratamento, fazer sua cirurgia, porque as pessoas estavam deixando de se tratar, deixando de fazer suas cirurgias, estavam chegando com quadros assim já bem adiantados, com câncer bem adiantado, um estadiamento já bem alto. Então a gente achou que ali já era o momento de a gente pedir para as pessoas voltarem a fazer os seus tratamentos. Foi um período que deu para fazer. Esse Dia Mundial do Câncer também nós fizemos um desafio de 21 dias de dicas para saúde, bem-estar, prevenção ao câncer. E esses cards foram colocados diariamente no nosso site e nos cards dos grupos de WhatsApp. Então, eu tenho aqui três filmes que eu gostaria de apresentar. Eles, na verdade, são 3 filmes curtinhos, são 3 filmes de 30 segundos, filmes publicitários, que nós conseguimos colocar no Kinoplex, que é um parceiro, né, Rede de Cinema Kinoplex. Um é sobre o colo do útero, câncer de colo do útero, saúde da mulher. O outro é sobre saúde do homem. E o último é sobre doação de sangue. Você tem 2 formas de prevenir o câncer de colo de útero. Fazer o clássico exame do Papa Nicolau. Isso aí você faz numa idade de 25 a 64 anos. E o outro a menina de 9 a 14 anos que toma vacina contra o HPV. A nossa saúde é algo fundamental. Nós, no INCA, no Instituto Nacional de Câncer, trabalhamos para que você não tenha este câncer. O homem não chora e não tem medo de nada. Porra, já ouvi isso quantas vezes. Claro que tem medo, eu sou homem e a minha coragem é saber, admitir que eu tenho esse medo. Eu me cuido, faço atividade física, qualquer alteração da urina, sangue na urina, eu corro para o médico. Não tenho vergonha nenhuma de admitir isso, porque eu quero ter saúde por muito tempo para cuidar da minha mulher, do meu filho. Aliás, esse é o homem que eu proponho para mim. Quer mais que isso, velho? Bora lá! Sabe aquele filme de super-herói que você adora? E se eu te disser que nós podemos ser super-heróis e, de uma forma muito especial, ajudarmos a salvar a vida de muitas pessoas? Doar sangue é um gesto especial e de solidariedade. A cada dia que passa, o número de super-heróis se multiplica. E assim, aumentando a nossa liga. Seja você também um super-herói e ajude a salvar vidas. Na verdade, todos esses, até queria falar, esses atores que são conhecidos, que aparecem, Carlinhos de Jesus, Ana Botafogo, Márcio Killing, Roberto Berindelli, como a Daniela também, que apareceu antes, Cici, vários outros, eles doam a imagem, eles cedem a imagem deles, né? Nenhum recebe nenhum cachê para contribuir para essa causa. Eles abraçam mesmo. Bom, então agora vamos da imagem institucional do INCA. Projetos recentes, né? A pesquisa, nós terminamos agora, recentemente, deve ter uns 2 a 3 meses, pesquisa de opinião quantitativa e qualitativa. Uma auditoria de imagem
para saber como o INCA era percebido pelos usuários e população. Essa pesquisa foi feita por telefone para a população do Rio de Janeiro e em frente ao INCA, na Praça Cruz Vermelha, com um questionário para os usuários e acompanhantes. Então, nós tivemos uma surpresa, uma grata surpresa, assim, de saber que nós estávamos muito bem. Principalmente os usuários, eles falaram muito bem, acharam que eles são muito bem atendidos, principalmente a equipe, eles mencionaram muito a equipe, os médicos, enfermeiras, técnicos de enfermagem, fisioterapeutas, nutricionistas, enfim, toda a equipe, que eles tiveram um tratamento muito humano. Isso nos deixou muito felizes, deixou saber que a gente está contribuindo de uma forma boa para a população que adoeceu. Também estamos atualizando o Manual de Identidade Visual da marca, já vai sair agora também, está para sair essa nova atualização, e o Manual de Boas Práticas em Mídias Sociais também. Esses são os projetos recentes. E o cenário desse ano, que já está quase que já indo, né, que está indo tão rápido, as novas tecnologias que surgiram durante a pandemia, que a gente percebe que vão ficar, não vão sumir, cursos e eventos online, esses grupos de WhatsApp institucionais, por exemplo, nós pretendemos manter, o INCA-PP, reuniões online, entrevistas online para a imprensa. E esse vídeo chamada por tablet, que aproximam pacientes e os seus parentes, seus familiares, eu queria comentar porque isso surgiu durante o auge da pandemia, na nossa unidade de cuidados paliativos, em que conseguiram ter, cada paciente tinha o seu tablet para se comunicar com a sua família. Então, eles, naquela época, não se podia ter visita, né? Era o auge da pandemia. E muitos estavam muito debilitados, não podiam mesmo nem receber visita de qualquer forma. E o que aconteceu? Vários conseguiram ver a família também conseguiu ver seu ente querido, e até muitos se despediram ali, foram um momento que puderam ver a família se despedir, porque não havia uma outra possibilidade. Então, a gente vê que a tecnologia ela pode ser, sim, uma coisa muito humana, ser muito humanizada, dependendo do uso que a gente faz. Eu achei bem interessante na época, quando essa unidade de cuidados paliativos trouxe essa solução. Obrigada, gente. É isso que eu tenho para apresentar. Muito obrigada, agradeço muito. Obrigada a participação da doutora Marise. E agora eu vou chamar o André Biernat, que é repórter da BBC News, vai trazer a apresentação dele para a gente. Tudo bem, André? Olá, tudo bem? Tudo bom. Tá ouvindo a gente direitinho? Sim, eu ouço bem. Vocês me ouvem bem também? Tudo bem. Ó, a Marise falou de fake news, né, que faz tempo, desde 2018 eles já lidam com isso lá no INCA, e nós como jornalistas sabemos, né, o quanto é difícil, é como enxugar gelo, né, principalmente na área da saúde, né, que tem um monte de notícia falsa na internet, então é até um pouco cansativo, né, André, lidar com isso. Eu já aproveito para te desejar aí uma ótima tarde, pode me dar a sua apresentação também, tá bom? Perfeito. É engraçado você ter usado o termo enxugar gelo, porque, como você vai ver, e todo mundo que está assistindo a gente, é um termo que eu usei na minha apresentação, então a gente não combinou, mas enfim. A sensação é a mesma, né? Sem a gente combinar antes. Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite, né, de estar aqui com vocês, é realmente uma honra estar mais uma vez no TJCC. E eu vou falar um pouco, né, o tema da nossa mesa é câncer também se combate com informação. Eu quis fazer um recorte para falar um pouco do papel da mídia na saúde da população no pré e pós-pandemia. Então, eu fiz esse recorte com a pandemia porque eu acho que, enfim, apesar de ser, obviamente, um momento muito trágico que nós todos estamos vivendo, e aqui, claro, me solidarizo a todas as vítimas e familiares da Covid-19, eu acho que é um momento que também traz muitos aprendizados para a forma como a gente usa a informação no jornalismo, na comunicação de temas relacionados à saúde e ciência. Bom, só fazendo uma breve apresentação, né? Meu nome é André Biernat, hoje em dia eu sou repórter da BBC News Brasil, também trabalhei anteriormente durante 10 anos na Veja Saúde, lá na Editora Abril, e tive a honra de ser o primeiro presidente, né, e um dos fundadores da Rede Brasileira de Jornalistas e Comunicadores de Ciência. Deixo também meus contatos de Twitter, Instagram e e-mail, caso alguém queira conversar, bater papo depois, eu fico super à disposição.
Bom, eu acho que é interessante, e eu trouxe esse recorte da pandemia, porque eu acho que é muito simbólico, né, nós estarmos vivendo esse momento de uma doença nova, de um vírus absolutamente desconhecido até janeiro de 2020, e eu acho simbólico a Organização Mundial da Saúde, como principal, né, órgão da saúde mundial, estar preocupada antes de nós termos o próprio nome do vírus. O vírus era chamado de 2019 nCoV, nem era o SARS-CoV-2 ainda. Em fevereiro de 2020, antes da pandemia ter sido declarada, a OMS já está preocupada e falar, né, nos seus materiais na infodemia, ou seja, na quantidade enorme de informação que estava sendo gerada sobre aquela situação de saúde, e essa, como eles escrevem aqui, né, essa abundância de informação, algumas delas verdadeiras, outras falsas, como isso poderia atrapalhar a condução, né, da crise sanitária. E é curioso, né? Por exemplo, aquele informe era de fevereiro de 2020 e a pandemia só foi ser declarada mesmo, né, quase um mês depois, em 11 de março de 2020. Ou seja, mesmo antes da pandemia ser declarada, já havia uma preocupação das autoridades globais de saúde com a infodemia. Então é importante que nós, né, também nos preocupemos e pensemos sobre isso. E por quê, né? Por que se fala tanto de infodemia? Esse daqui é um estudo feito em 2009 pela Universidade da Califórnia em San Diego, que eles calculavam a quantidade de informação que um americano médio consumia. O americano, eu vou extrapolar, né? Uma pessoa, eu imagino que o nosso consumo aqui no Brasil seja relativamente parecido, né? O consumo médio de informação que uma pessoa tinha por dia. E lá em 2009, ou seja, há 11 anos atrás, eles calculavam mais ou menos 30 gigabytes de informação e 100 mil palavras por dia que a pessoa via na sua frente. E isso, né, para a gente fazer em termos comparativos, né, 34 gigabytes é mais ou menos o tamanho de todos os arquivos, né, de todas as sinfonias escritas por Beethoven, e 100 mil palavras é mais ou menos que tem no livro Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban, que tem lá suas 300, 400 páginas. Ou seja, é muita informação que a gente recebe todo dia. Bom, e esse dado é de 2009, mas eles calcularam que a cada ano o número de consumo de informação cresce 6%, ou seja, cada vez mais a gente consome informação e isso, enfim, vai se atulhando e se acumulando na nossa vida. Esse outro dado que eu também acho assustador, vindo do site Internet Live Stats, ele calcula quanto de informação é gerada, né, em alguns sites e redes sociais a cada 60 segundos. Ou seja, em um minuto, o mundo, as pessoas que usam a internet, geram 450 mil tweets, elas sobem no YouTube 400 horas de programação em vídeo, 46 mil fotos no Instagram, 3 milhões de posts no Facebook, 3,6 milhões de pesquisas no Google e trocam 15 milhões de mensagens. Ou seja, é uma coisa assustadora, né? Pensar 400 horas de programação que é colocada no YouTube a cada 60 segundos é uma quantidade de vídeos e informações que nenhuma pessoa vai conseguir consumir durante toda a vida. E aí vem a questão, né, que acho que envolve com saúde e também se envolve com aquela preocupação inicial da OMS, que se todas essas informações fossem verdadeiras, ainda vai lá, né, porque, enfim, a gente está gerando informação e isso é mais conhecimento, é mais gente tendo acesso, mas há uma quantidade enorme, né, dessas informações que são falsas. E esse artigo, né, esse estudo do Massachusetts Institute of Technology de 2018, calculou que a chance de uma notícia falsa ser compartilhada é 70% maior do que uma informação verdadeira. Ou seja, nós temos muita informação, uma parcela considerável dessa informação é falsa, e para completar, a probabilidade dessa informação falsa ser compartilhada é 70% maior. E por que isso, né? Esse artigo, os pesquisadores do MIT, eles falam em 3 principais motivos. Primeiro, porque a informação falsa ela é mais saborosa. Saborosa no sentido de trazer uma verdade inconveniente, um segredo, algo que está escondido, uma teoria da conspiração que, invariavelmente ou não, né, chamam a nossa atenção. O segundo ponto é que as informações são compartilhadas por pessoas. A gente recebe no grupo de WhatsApp da família, daquele tio, do pai, da avó, enfim, as pessoas compartilham isso justamente porque são saborosas. E o terceiro ponto é que essas informações elas se aproveitam de um modelo de negócio errado das redes sociais. As redes sociais elas são pensadas não para o compartilhamento de informação pela qualidade daquela informação, mas sim
pela capacidade de viralização daquela informação, ou seja, as informações que vão melhor e que aparecem são justamente aquelas que recebem mais cliques, mais comentários e mais compartilhamentos. E se a gente sabe que as informações falsas chamam mais atenção, esse modelo meio que se retroalimenta, né? Já que, enfim, ele acaba pagando, dando mais visibilidade justamente às informações falsas. E aí vem um primeiro raciocínio que eu gostaria de trazer, que é justamente esse, né? A gente fala muito de mídia, de jornalismo, mas quem que é, né? O que é a mídia hoje em dia, né? Nesse cenário em que nós temos 400 horas de programação no YouTube, né, sendo colocadas a cada 60 segundos, a produção de conteúdo não depende só de jornalistas, de dramaturgos, de atores, de conteúdo ficcional e jornalístico, né? Mas todo mundo, né? Todo mundo produz conteúdo o tempo todo. Então é importante que todos nós pensemos nisso, né? Nessa questão da informação e como que, no caso da oncologia, né, isso pode impactar na prevenção, no diagnóstico, no tratamento, né, do câncer. Bom, que eu já falei. E aqui vem a questão das táticas preventivas, né? Eu acho que elas ficaram muito mais aparentes durante essa pandemia. Não sei se vocês repararam, mas muitos canais, né, de redes sociais, sites, começaram a colocar caixas informativas, né, nos seus sites, nos aplicativos. O YouTube, por exemplo, né, colocava essa caixa da Covid-19 em que a pessoa podia clicar e ia para o site, né, do órgão oficial, no caso, o Ministério da Saúde aqui do Brasil. A mesma coisa no Google. O Google, se você digita Covid-19, antes de aparecer os resultados de pesquisa, ele vai mostrar um monte de caixas informativas, que é uma informação curada e certificada, né, pelo Google. Então, aqui à esquerda tem uma visão geral, estatísticas, né, as informações básicas sobre a doença, aí tem as principais notícias, o mapa com o número de casos, ou seja, né, a ideia foi cercar de informações verdadeiras para que a pessoa veja isso logo de cara, né, sem correr risco de cair uma informação falsa logo na primeira página. Aqui também no Instagram, mesma tática, né? Se a postagem tinha algo a ver com Covid, nesse caso uma postagem minha sobre uma reportagem que eu escrevi, aparece sempre essa caixa com central de informações sobre as vacinas, no caso. E também, né, no Twitter, mesma coisa, eles abriram uma aba só sobre Covid-19, né? E aí tinha Conheça os Fatos, né, a CPI da Covid, como funcionam as vacinas, ou seja, informação checada pelas próprias plataformas, né, onde o conteúdo é compartilhado e circula entre as pessoas. E aí vem essa reflexão, né, como que nós podemos aproveitar isso em outros cenários, como é o caso da oncologia? Bom, e é curioso também pensar dentro desse cenário como, apesar de existir uma prevenção, uma tentativa de reter, né, as informações falsas, existe também um movimento contrário, que é o de justamente se adaptar a essas restrições que as redes colocam, de modo que o conteúdo falso continue circulando. E aqui vem um trabalho que eu particularmente acho muito interessante, feito pela Daiane Machado, uma colega também formada em comunicação e doutoranda lá na Unicamp, em Campinas, em que o trabalho dela é justamente estudar quem propaga informação falsa sobre vacina no YouTube. E aí esse é um dos artigos que ela escreveu, e aqui eu acabei fazendo uma reportagem sobre esse artigo, em que ela fala, né, sobre como esses produtores de conteúdo desenvolveram táticas para driblar as barreiras colocadas pelo YouTube. E tem coisas assim absurdas, né? Tem muitos produtores que acabam camuflando um conteúdo falso sobre vacina na estética gamer, como se estivesse jogando, aí enquanto joga o videogame fica falando um monte de absurdo sobre vacina, ou usando codinomes criativos e preconceituosos para não usar, por exemplo, a palavra coronavírus ou Covid, que são palavras chave, né, que a plataforma já poderia reter de cara. E eu deixo aqui como sugestão esse vídeo, eu não vou passar por uma questão de tempo, mas enfim, aí eu deixo o artigo dela, claro, mas detalho também nesse vídeo lá para a BBC. Outra perspectiva que eu acho muito interessante vem desse trabalho que foi publicado no New England Journal of Medicine, um dos mais importantes, né, periódicos científicos, né, da área de medicina, em que eles propõem uma maneira de contra-atacar, né, a infodemia da Covid-19, mas eu acho que se aplica a outros. E eu achei muito interessante esse conceito deles, porque eles falam que para combater a infodemia é preciso usar as mesmas ferramentas que a gente precisa usar para combater uma pandemia.
que eles colocam aqui, né? Acompanhamento em tempo real, diagnóstico correto e preciso e resposta rápida. Ou seja, o mesmo modo que a gente combate um vírus, a gente combate a desinformação. E aí eles trazem esse aspecto que eu acho muito interessante, que é o ponto de inflexão da curva infodêmica. E o que é isso? Eles falam que existe um momento certo, que é o desafio, né, de ser definido, que é o momento de atacar aquela desinformação, ou, né, de modo que você não atue muito cedo, ou seja, no momento em que, se você fala sobre aquela desinformação, você vai atrair uma atenção desnecessária para ela, porque ela não estava chamando muita atenção das pessoas, mas você também não pode agir muito tarde, a ponto de a coisa ter andado tanto, já ter atingido tantas pessoas, que a sua atuação já não vai valer de nada. Então, eu acho que o nosso desafio, né, enquanto produtores de conteúdo, aí eu falo com todo mundo, já que todos somos produtores de conteúdo, é encontrar justamente esse ponto de inflexão da curva. E aí vem que a gente estava falando do enxugar gelo. Se a gente tivesse combinado, não tinha dado tão certo. Eu sinto às vezes isso. Eu peguei esse exemplo lá da Veja Saúde, onde eu trabalhava antes de entrar na BBC, que é uma matéria, né, falando sobre desmentindo uma informação falsa, né, que falava que o uso de máscaras poderia provocar câncer de pulmão, o que obviamente é um absurdo. Mas eu às vezes tenho essa sensação de que nós enxugamos gelos, né, no sentido de que uma notícia falsa é criada. Aquela notícia vai atingir milhões de pessoas, espalha no WhatsApp, nos grupos de Facebook, no Telegram. Aí, porventura, um jornalista, né, um produtor de conteúdo, entra em contato com aquilo e resolve fazer um conteúdo para desmentir aquilo. É claro, essa atitude é totalmente louvável e necessária, é parte do nosso trabalho. Mas esse nosso conteúdo ele vai atingir algumas pessoas. Ele nunca vai conseguir desfazer todo o mal, né, que aquela notícia falsa criou. Então, ele é necessário, mas eu acho que há necessidade de pensar em outras formas também de atuar contra isso. E aqui, né, algumas considerações finais que eu gostaria de trazer. Eu acho que essa pandemia deixou muito claro isso, e obviamente isso se aplica à oncologia também. A primeira é de que a informação correta, atualizada, contextualizada e ponderada, ela tem o potencial de salvar vidas. Eu acho muito importante, isso valoriza, né, o nosso trabalho e a nossa responsabilidade diante da informação na área de saúde e na área de ciência. O segundo ponto, que, enfim, é só o inverso do primeiro, é que a informação falsa pode matar, né? Se a gente dá uma informação que não está atualizada ou que pode, enfim, gerar um comportamento errado de uma pessoa, isso realmente tem o potencial de matar uma pessoa, infelizmente. O terceiro ponto, que eu acho que a infodemia virou a pauta, né, e chamou muita atenção das autoridades agora, durante a pandemia, mas é algo que vai continuar mesmo quando a Covid-19 for algo restrito aos livros de história. Por quê? Porque a gente vive esse momento de muita produção de conteúdo em que nós recebemos muita informação todo dia. Então, a infodemia vai continuar a existir e vai afetar outras áreas da saúde. Eu acho que o combate ao câncer, a oncologia, é uma área muito afetada por essa questão. E aí vem essa questão, né? Os checadores das informações, dos boatos, das notícias falsas. O trabalho deles é essencial, sem dúvida, e eu, né, enquanto checador de informações, acredito nisso. Mas eu acho que não é suficiente para combater a informação. Nós precisamos pensar em outras formas, né, de fazer isso. E aí eu acho que vem muito uma questão de aliar o trabalho, a ponderação humana, o trabalho, o olhar jornalístico da comunicação com um trabalho automatizado. E aí, claro, vem uma questão de robôs e máquinas de entender, mas também é preciso ter uma discussão muito madura sobre isso, porque, enfim, essa discussão também pode cair em censura, em coibir visões de mundo diferentes, e isso pode ser usado também de uma maneira muito errada. Então, é preciso que nós tenhamos uma conversa muito madura sobre isso, de como aliar o melhor desses dois mundos, ou seja, o trabalho automatizado, que não permita que a notícia falsa ganhe terreno, né, antes que ela se espalhe, com essa ponderação humana, esse olhar do conteúdo inteligente, ponderado e contextualizado. Bom, era isso que eu queria trazer para vocês. Agradeço demais o convite de estar aqui no TJCC e deixo aqui mais uma vez, né, o meu
meu arroba no Twitter, no Instagram, caso alguém queira conversar, e também o meu e-mail. Obrigado, pessoal, e eu fico, claro, à disposição para as perguntas. Obrigado, André. Dando continuidade aqui no nosso 8º Congresso Todos Juntos contra o Câncer, no nosso 4º dia, agora é a vez da doutora Regina Chamon. Ela é médica hematologista responsável pelo Serviço de Medicina Integrativa do Grupo Carinho de Clínicas Oncológicas. Oi, Camila, obrigada. Vou compartilhar minha tela aqui com vocês, então, e correr aqui falando um pouquinho sobre a importância dos médicos na mídia social. O André trouxe muito bem a questão da importância dos jornalistas, e a gente que é médico, a gente acaba atuando muito, né, nas redes sociais. Eu tenho um podcast, tenho uma rede social e uma coluna na revista Boa Forma. Mas por que isso é importante? 77% dos pacientes oncológicos acabam buscando informação na internet. Mas olha só, quando eles buscam essa informação, eles querem buscar a informação vinda de um oncologista. 71% deles buscam a informação vinda de um oncologista e 86% deles querem confirmar essa informação com o seu médico. Então, o médico ele ainda é uma fonte muito grande de disseminação de conteúdo. A gente tem médicos aqui no Brasil, oncologistas, que trazem muito essa questão da informação, conteúdos muito bacanas, e o médico tem um papel muito grande na educação desse paciente. É uma maneira da gente continuar a consulta, trazendo informações simples que muitas vezes dentro ali do consultório a gente não consegue passar. Também a gente pode fazer isso através do áudio, dos podcasts, fazendo algo mais interativo entre pacientes, oncologistas, equipe multidisciplinar. E também o médico na mídia ele pode continuar se comunicando com o paciente. Isso faz com que a gente consiga apoiar a mudança de hábito, estímulo da adesão ao tratamento, que muitas vezes numa consulta de 30 minutos, 1 hora, a gente não consegue. Então, a mídia é um bom espaço para a gente fazer isso. A gente pode também continuar levando essa receita médica para outros tipos de receita. Então, aqui lá na clínica que eu trabalho, a gente desenvolveu um livro de receitas e eu estou deixando aqui para quem quiser pegar aí o livro, tem esse QR Code, já direciona vocês para lá. E também é um jeito da gente que é médico estar com o nosso paciente quando o paciente, por exemplo, interna. A nossa clínica tem uma equipe diferente que passa no hospital. Então, quando o nosso paciente entra no hospital, ele recebe um cartãozinho que ele aciona um QR Code e aí ele acessa uma série de vídeos contando para ele quem que é a equipe, contando sobre práticas que ele pode fazer ali durante a internação, os médicos dando explicação sobre vários temas que são recorrentes durante uma internação. E também, como vocês já falaram extensamente aqui, a importância do médico no combate à desinformação. Eu trouxe aqui um artigo um pouquinho diferente do André, mas que é recente, saiu em julho agora. Foram analisados os 200 artigos mais populares sobre câncer na mídia social. E desses artigos, 32% deles continham desinformação. E esses que continham desinformação, mais de 70% traziam informações que poderiam causar dano para o paciente. E como o André falou, infelizmente, esses são os artigos que causam mais engajamento. Então, a gente, como médico, tem um papel também de combater isso. E, por fim, também a mídia social é uma oportunidade da gente se educar como profissional, interagir com outros profissionais, estar sempre à frente do que está acontecendo de novo. Então, o AC Camargo tem um podcast que é para profissionais da saúde, traz muita informação atualizada e boa. E apesar de benefícios, a gente também tem uma série de riscos que envolvem aí a atuação do médico nas redes sociais. O primeiro deles é a gente violar a privacidade do nosso paciente. Então, muito importante a gente lembrar que mesmo o que é trazido para nós pela rede social do nosso paciente é confidencial, mantém a questão do sigilo médico. A gente nunca deve expor um paciente nosso, por mais fofa que seja a mensagem que a gente recebe, o testemunho que o paciente dá, a gente não deve nunca expor isso e também nunca usar o nosso paciente para fazer propaganda sobre o nosso trabalho.
também a gente tem um risco de perder o limite entre a atuação pessoal e profissional. Então, nós, como profissionais, precisamos ficar muito atentos para não acabar ali stalkeando o nosso paciente para usar essas informações na consulta, no tratamento. E é muito importante a gente conseguir separar um pouquinho o nosso perfil pessoal do nosso perfil profissional, para que a gente não tenha essa barreira invadida, para que a gente consiga ter ali os nossos momentos de descontração sem que isso afete a nossa vida profissional. E também, claro, sempre respeitando as questões éticas. O Código de Ética do CFM tem um item específico sobre a conduta médica frente às mídias, veiculando informação. Então, é muito importante que os profissionais de saúde respeitem o Código de Ética dos seus conselhos e também, cada vez mais agora, respeitando a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, a gente precisa estar sempre atualizado e de acordo com essas regulamentações. Então, passando rapidinho aqui, algumas boas práticas que eu sugiro para o uso das mídias digitais pelos profissionais de saúde são a gente sempre ser autêntico naquilo que a gente está falando. Eu ouço muito médico dizendo que não quer ser blogueirinho, que não quer se expor. Então, claro, a gente não precisa fazer um Reels no Instagram, você não precisa gravar um vídeo se aquilo não tem a ver com a sua personalidade. Mas você pode trazer informações de uma maneira muito autêntica e que respeitem quem você é como profissional. Lembrando sempre que a gente tem muita responsabilidade na transmissão da informação, porque os pacientes, as pessoas que buscam informação na rede social, elas dão muita credibilidade ao que é falado pelo médico. Então, a gente precisa estar muito atento à nossa responsabilidade. Usar, claro, da criatividade, muitas vezes, para tornar mais palatável assuntos que muitas vezes são difíceis de falar, mas também para que a gente possa atrair a atenção das pessoas para temas importantes de um jeito que, de repente, a saúde não era pensada até então. Então, como o André falou, todos somos produtores de conteúdo e, como tal, a gente precisa utilizar a criatividade. Fazer um bom uso da tecnologia, sim, mas, como a Marise falou, um uso da tecnologia de maneira que isso não tire a humanidade do contato, e sim que isso possa criar cada vez mais conexão entre nós médicos e os nossos pacientes, nos colocando ali numa parceria do cuidado, para que a gente possa caminhar junto nesse cuidado, principalmente do paciente oncológico. Né? Lembrando que as palavras, elas podem ser janelas, ali a gente pode trazer muita informação de qualidade, a gente pode ajudar um montão de pessoa, mas também as palavras podem ser paredes, e aqui a gente corre um risco muito grande de causar prejuízo para aquelas pessoas que nos acompanham. Estou deixando aqui os meus contatos, para quem quiser aí aprofundar um pouquinho mais no tema, eu fico também à disposição, e eu passo aí a bola para você, Camila. Olha, muito obrigada, doutora Regina Chamão, que é médica hematologista, responsável pelo Serviço de Medicina Integrativa do Grupo Carinho de Clínicas Oncológicas. Muito obrigada pela sua presença, também agradecendo o André e a doutora Marise. Muito obrigada, a Tatiane também aqui com a gente da Abrale. E a gente vai agora para o nosso chat, respondendo perguntas de quem mandou e agradecendo a sua presença aqui nesse 8º Congresso do Todos Juntos contra o Câncer. Até uma próxima. Oi, pessoal, tudo bem? Estamos finalmente aqui reunidos nesse mundo pandêmico em que todas as interações são virtuais, né? Então a gente está tirando dúvidas das pessoas que mandaram mensagens aqui para a gente no chat. É um prazer recebê-los aqui, né? E responder a pergunta das pessoas que estão nos acompanhando. Obrigada a você que está assistindo o 8º Congresso do Todos Juntos contra o Câncer. É um prazer aqui compartilhar essa experiência de vida com todas essas pessoas que falaram tão bem de suas áreas aqui, né? Obrigada por terem assistido esse nosso painel. Continuo aqui com a Marise Mentzingen, que é chefe do Serviço de Comunicação Social do Instituto Nacional do Câncer, o jornalista, meu companheiro aqui de profissão, né, o André Bernat, que é repórter de saúde e ciência na BBC News, a doutora Regina Chamon, médica hematologista, que acabou de apresentar esse painel, a Tatiane Mota, que é jornalista, coordenadora de comunicação da Abrale, a Associação Brasileira de Linfoma
em leucemia. E, completando a nossa mesa, também estamos com a Natália Mancini, que é jornalista da Abrale, responsável pelas matérias escritas na revista Abrale Online, que a gente apresentou no comecinho desse painel. Gente, a gente está recebendo algumas perguntas aqui, como a gente tem o nosso tempinho, a gente quer aproveitar da melhor forma. Então, vou começar com você, viu, Marise? Obrigada aqui pela sua presença novamente. A gente recebeu uma pergunta aqui da Amanda. Ela diz o seguinte: parabéns por toda a comunicação do INCA, né, passando esse recado, falando o quanto que é importante, e o ano que vem gostaríamos que vocês considerassem o Julho Verde como uma campanha, que é a prevenção ao câncer de cabeça e pescoço, né? O INCA faz parcerias com outras organizações para campanhas de comunicação. O que você pode dizer aqui para a Amanda, que está acompanhando a gente, Marise? Sim, olá, tudo bem? Estou de volta aqui, todos nós. De fato, a gente já fez alguns anos a gente fez algum evento, nem todos os anos nós fizemos. Esse ano nós fizemos um webinar e contamos com os profissionais da Comprev, que é a Coordenação de Prevenção e Vigilância, e também da assistência. E nós fazemos conteúdos, fazemos campanhas não tão grandes, não é uma data institucional, mas fazemos também conteúdos, inclusive internos também, porque o nosso público interno, os nossos funcionários, eles repercutem muito, né? Para a família, então a gente, isso que eu comentei na minha apresentação, de fundo de tela, e a gente sempre trabalha essas datas, que ainda que não sejam institucionais, mas também são muito importantes. E esse webinar que nós fizemos, inclusive também uma cirurgiã dentista que ela foi boa a apresentação dela, o testemunho dela, porque ela também foi paciente de um câncer de boca. Então, na verdade, ela trouxe um testemunho bem interessante, do lado médico e do lado ela como paciente. Então, a gente sempre mantém. Isso a gente já faz e a intenção é continuar fazendo. A gente mantém. Agora, uma pergunta minha de jornalista curiosa, né? Já que vocês têm essa prática, só estendendo um pouquinho, alguma associação, entidade de paciente que quiser fazer essa parceria, entre em contato com o INCA? Como que é feita essa Sim, conexão? A gente quando é uma parceria, vamos dizer assim, oficial, há um termo, a gente tem que fazer um termo, né? Então, é bom entrar em contato com mais antecedência e a gente compor o que poderia fazer, se algum evento, se alguma ação, ou se alguma campanha. Então, a gente trabalha junto, mas é sempre bom ver com antecedência para a gente poder compor. Mas há sim essa possibilidade. Normalmente a gente tem que fazer esse termo para poder a gente acertar e ver conteúdos, assim, se conversam entre essas associações. Perfeito. Temos uma pergunta aqui para a doutora Regina, que está nos acompanhando aqui também nesse painel. Muitos médicos estão presentes nos meios digitais, né? Até você chegou a comentar isso na nossa explicação, né? E aí a pergunta é: de que maneira isso ajuda direta e indiretamente o paciente? Em que momento é preciso ter cuidado com a informação que é divulgada, hein? Acho que eu falei um pouquinho sobre isso na apresentação. O paciente, ele quer ouvir do médico qual que é o posicionamento, então esse é um lugar onde a gente pode disseminar informações corretas, informações seguras, onde a gente tem a possibilidade de trazer as pessoas para esse olhar, para esse cuidado, incentivar o autocuidado, incentivar a busca ao médico, ao serviço de saúde em geral, não necessariamente ao médico. Então, acho que sim, é papel do médico atuar na educação em saúde. O momento que a gente está ali na rede social é um momento de educar as pessoas em saúde. E a gente tem que ser bastante cuidadoso e criterioso com o rigor científico dessa informação que é passada, para que a gente não passe informações ou com uma linguagem inadequada, que ninguém vai conseguir entender, e aí a comunicação ela não se faz, né? A gente não consegue passar a mensagem, às vezes quando a gente usa um termo muito técnico, algo muito científico. Então, o cuidado de traduzir isso para uma linguagem que seja entendida pelo público, e o cuidado também de não usar a rede social como um mecanismo de consulta, de orientação. Acho que isso é muito importante, a gente está atento que aquele espaço é um espaço de educação,
mas não é um espaço para a gente consultar, para a gente responder sobre sintomas, para a gente prescrever tratamentos. Então, esse cuidado ele precisa estar sempre muito na cabeça do médico, do profissional de saúde. Sim, é uma outra responsabilidade, né? Porque o profissional de saúde, ele acaba se tornando um comunicador, né? Então, tem que ter esse cuidado. Eu já vou até aproveitar o gancho para perguntar para a Tatiana e para a Natália, que compõem aí o time da Abrale, né? Eu faço parte do jornalismo da grande mídia, digamos assim, né? Então, eu não faço parte da mídia especializada e segmentada. Eu acabo escrevendo de tudo um pouco também. Mas eu acredito que para vocês, da Abrale, pode ser desafiador traduzir muitas vezes, né, os termos médicos para as pessoas que consomem as informações que vocês geram na Abrale. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, né? Como que vocês fazem essa interpretação desse mediquês, não sei se existe esse termo, né, mas digamos que sim, né, essa linguagem médica que seja mais palatável para os pacientes e que consomem o conteúdo da Abrale, meninas. E aí, eu não sei se a Tatiana quer falar primeiro, ou a Natália. A Nath pode falar. Posso falar? Então, essa é justamente uma preocupação muito grande que a gente tem para justamente chegar, conseguir passar a informação, como a doutora Regina falou. Então, a gente sim tem todo esse cuidado de conversar com o médico bonitinho, pedir para ele explicar aquela informação bonitinha. Se tem algum termo que ele pode pegar um pouco para o público, a gente pedir para ele explicar com mais detalhe, com mais aprofundamento, com uma linguagem mais popular, para que os pacientes possam entender, para que eles também não fiquem confusos, né? Porque o objetivo é justamente esclarecer as dúvidas, esclarecer o que não está claro. Então, se a gente usa esses termos mediquês, né, a gente também não está comunicando direito. Então, sim, a gente tem todo esse cuidado de traduzir essa linguagem para que o público consiga entender. E é muito importante que a gente traduza o mais fiel possível, né? Que a gente também tenha esse cuidado de traduzir para uma linguagem fácil, mas também não desviar da explicação correta. Isso, então só complementando, como a Nath colocou, então a gente sim tem esse cuidado na hora de conversar com o paciente, afinal nosso trabalho é para o paciente, né, principalmente para o paciente oncohematológico, e além disso a gente entrevista, né, então também reforçando o que a Nath falou, a gente entrevista médicos e profissionais de diversas áreas da saúde para ter essa informação correta, né? Então, ainda que a gente passe essa informação de uma maneira mais fácil para o paciente entender, a informação tem que estar correta, então a gente recebe essa informação direto da fonte confiável, que são os médicos e os profissionais de saúde. Eu acredito que para os pacientes que acompanham esse conteúdo da Abrale seja um trabalho fundamental, né? Eu falei mediquês, sei lá, não lembro qual o termo que eu usei, que eu dei uma improvisada aqui, mas é sair dessa linguagem dos consultórios, dos hospitais, que muitas vezes é uma linguagem, né, mais erudita, acadêmica, para atingir a população em geral, que na verdade é a ponta da comunicação. E já que eu estou falando de comunicação, pergunta para o meu colega aqui, jornalista André Lienard, né, muito tem se falado no começo da pandemia, que o noticiário era só Covid, e tem outras patologias, né, e outras demandas da saúde que também precisam ser divulgadas na imprensa. Então, a pergunta para você é nesse sentido, como você avaliou esse período de pandemia e agora você acredita que vai ter uma mudança, assim, vai ter espaço para que o jornalismo de saúde possa também publicar outras notícias, né, para além da Covid, ou é um processo que você já tem acompanhado? Conta para a gente da sua experiência aí. Perfeito, Camila. Quero agradecer mais uma vez o convite, a participação com todo mundo, é um prazer estar aqui. Sim, eu acho que sem dúvida temos espaço, eu acho que se perdeu e até pessoalmente eu sinto até um pouco de agonia de não poder escrever sobre outras coisas que não sejam Covid, né? Mas enfim, é o assunto do momento, né? E não tem como fugir disso, né? Outro dia eu estava até participando de um congresso de imunizações e eu fiz um exercício para ver quantas reportagens eu fiz sobre vacina nesse período e comparar com o período anterior. E aí eu vi, né, fazendo as contas, que entre 2015 e 2019 eu fiz 5 matérias sobre vacina, matérias grandes. E entre outubro de 2020 e setembro de 2021, eu fiz 66 matérias, ou seja, são 14 vezes mais matérias em apenas 12 meses, né, em relação ao período de 60 meses. Mas, enfim, eu acho que é isso, né, a pauta é esse assunto, mas eu acho que é nosso dever também, enquanto jornalistas, e que cobrimos, que escrevemos sobre isso, falar cada vez mais sobre
outros assuntos, né? E até encontrar uma certa intercambiabilidade entre eles, né? Ou seja, o quanto que a pandemia não afetou o diagnóstico de câncer, por exemplo, quantos pacientes deixaram, né, de fazer tratamentos por causa disso, como retomar isso agora. Enfim, acho que tem muita pauta que está pingando aí na nossa frente, né, e que a gente precisa endereçá-las, né, falar sobre esses assuntos. Eu acho que o jornalismo de saúde, durante esse período, ganhou uma evidência muito grande, né? Nós temos as manchetes dos portais, dos jornais, e acho que, claro, com o passar do tempo isso diminui um pouco, mas eu acho que o espaço que a gente conquistou vai permitir com que a gente fale cada vez mais sobre esses outros assuntos de saúde e a importância deles, né, para a sociedade, né, para a saúde pública, enfim. Perfeito. Gente, eu tenho uma pergunta que é para todo mundo, uma pessoa anônima não colocou o nome aqui, e aí eu queria que cada um de vocês desse a sua visão sobre essa pergunta e já deixasse um recadinho final, porque o nosso tempo está esgotado, né? Então eu vou começar com a Marise, que foi a primeira que eu chamei. Marise, a pergunta vale para você e para todo mundo, né? É assim, ó, vocês acham que a população em geral conhece os tipos de câncer e os seus sintomas? Campanhas ajudam no diagnóstico precoce? Então, qual que é a opinião de vocês? Vou começar pela Marise, depois pode já emendar a doutora Regina, tá bom? Obrigada. Então, Camila, realmente a nossa função no INCA, na comunicação do INCA, é exatamente essa, né? A comunicação pública, por isso que eu comentei na apresentação que a gente tem. Eu não sei se eu cheguei a falar que na home, por exemplo, logo entrando, já tem várias retrancas, vamos dizer assim, né? O que é câncer, quais os tipos de câncer, todos os tipos são relacionados. Então, assim, por isso que eu digo que é uma fonte, que a gente está falando aqui, né, de procurar fontes seguras de informação. Lógico que o INCA não é a única, mas é uma das fontes seguras. Ali você descreve tudo, então você já passa a ter mais conhecimento. Isso eu acho que melhora um pouco a ansiedade, imagino que possa melhorar um pouco. A pessoa com o diagnóstico fechado, ela fica um pouco, né, sem saber para que lado vai, o que vai acontecer. Então, ali tem bastante informação. A gente procura dividir, né? A última vez que a gente viu, essa semana, a página mais visitada foi câncer coloretal, que está tendo um aumento, uma incidência, e a procura realmente está... Tirando a home, essa é a segunda página. O câncer de mama, por exemplo, está bem mais embaixo, está em 7º lugar, o 9º lugar, o de colo retal realmente está bem mais na frente. Então é isso, a nossa função é essa, minimizar tentar, né, minimizar essas desigualdades de acesso à informação, principalmente para os usuários do SUS, que é o nosso público, porque nós somos SUS. Então, veja bem, a classe mais alta até tem um pouco mais de acesso a uma informação de qualidade. E as classes mais baixas, às vezes, não sabem nem onde procurar. Então, essa é a nossa missão. Espero que a gente esteja cumprindo a nossa parte. E você, Regina, qual é a sua percepção? Você acha que as pessoas têm a consciência? Sinais, sintomas? Eu acho que sim, é importante a gente falar, isso alerta para o diagnóstico precoce. Acho que não basta só a gente falar, a gente precisa de um sistema de saúde público e privada que possa receber esses pacientes e realmente dar seguimento para que a gente consiga fazer o diagnóstico. Mas acho que não só a gente falar sobre sintomas, como também a gente falar sobre prevenção. Acho que é importantíssimo a gente falar para as pessoas como que elas podem cultivar a sua saúde, né, para a gente não chegar nesse momento já tão adiantado, muitas vezes, de ter um diagnóstico de difícil tratamento. Então, acho que é importante a gente falar sobre prevenção, sobre sintomas, e eu acho que é responsabilidade nossa como profissionais de saúde estar sempre voltando nesses temas, sim. E para nós jornalistas, né, o André, a Tatiane, a Natália, a gente que está na linha de frente da informação, a gente cada vez fica mais atento a esses sinais, né, André? Que tem que divulgar a informação de forma bem didática mesmo, né? Quase lúdica, assim. Sem dúvida. Eu acho que a gente tem um desafio enquanto jornalistas, que nós estamos sempre à procura do furo, da novidade, do quente, né? E para a gente é difícil, assim, por exemplo, fazer uma matéria sobre, como a Marise falou, câncer coloretal, por exemplo, né? Assim, uma matéria só o que é, né? Então, às vezes, o que a gente pode, enquanto jornalistas, é usar um fato novo
para trazer o tudo sobre essa doença. Então, por exemplo, uma pessoa famosa que infelizmente foi diagnosticada com essa doença, ou a chegada de um novo tratamento, uma nova recomendação de rastreamento, por exemplo, desse câncer. Então, às vezes a gente usa um detalhezinho para falar o que é os sintomas, como que é feito o diagnóstico, os possíveis tratamentos, né? Eu acho que a gente pode cada vez mais aproveitar essa oportunidade para passar essas mensagens, né, de saúde para a população. Tati, Natália, o que vocês podem dizer sobre isso? Eu acho que no caso da revista, a gente talvez tenha uma facilidade maior nessa questão de não precisar de um fato específico para poder falar sobre uma doença. Então, né, como a gente já é mais nichado, a gente tem essa liberdade de explicar o que é a doença, explicar quais que são os sintomas, explicar como é que funciona no geral o tratamento. E eu acredito que sim, é uma ferramenta que pode ajudar muito no diagnóstico, né? Pelo menos fazer com que a pessoa vá ao hospital. Porque, por exemplo, direto a gente recebe algum comentário do tipo, eu tô com tal sintoma há tanto tempo, será que é preocupante? Olha, não sei se é preocupante, mas é importante que você vá investigar para saber o que é isso, né? Então, a gente poder oferecer essa informação mais geral para a pessoa e no momento que ela contata a gente oferecer talvez esse insight para ela ir até o hospital, para ela ir atrás, para ela saber o que é esse sintoma que ela está sentindo há tanto tempo. Sim, e a Abrale, ela trabalha com cânceres que são considerados cânceres raros, né? Então, a leucemia, o linfoma, mieloma múltiplo, enfim. Então, a pergunta, né? As pessoas conhecem os sintomas, conhecem o câncer? Eu acho que dependendo do câncer, sim, né? Então, por exemplo, o Outubro Rosa fala-se muito sobre o câncer de mama, Novembro Azul, muito sobre câncer de próstata. Então, esses tipos de câncer, que inclusive também são mais incidentes na população, eles são conhecidos, né? Da grande da sociedade, enfim, da grande massa. Mas esses linfomas mais raros, menos conhecidos, né? Então, não é comum que... aliás, é bastante comum que a gente ouça pessoas dizendo que antes de ser diagnosticado com linfoma, com leucemia, eu desconhecia, né, essa doença. Então, por isso que para a gente é super importante fazer as campanhas e escrever as matérias e nas nossas redes sociais sempre falar dessas doenças, afinal, o diagnóstico precoce de todos os tipos de câncer é essencial, né? Então, acho que é isso. Não, sem dúvida. E assim, o óbvio, gente, não existe, né? Enquanto uma pessoa tiver dúvida sobre um assunto que para nós nossa, mas isso é óbvio, a gente tem que explicar, e todo mundo tem alguma dúvida, né? Sejam dos cânceres mais conhecidos, como a Tatiane mencionou, né? Outubro Rosa, que é o de mama, o Novembro Azul, que é o de próstata, mas todos os outros cânceres, e o trabalho da Abrale nesse sentido, que é mais segmentado, acaba cumprindo bem esse papel que o grande jornalismo, a gente às vezes acaba refém, eu, o André e tantos outros colegas aí, desse factual, né? A gente precisa mesmo de um gancho para aprofundar um pouco mais. Gente, foi um prazer estar com vocês aqui, o André Benar, que é da BBC News, a Marise Metzinger, a doutora Regina Chamon, a Tatiane e a Natália da Abrale. Muito obrigada pelo convite, também é uma honra participar com vocês aqui mais uma vez do Todos Juntos contra o Câncer. Quem sabe ano que vem a gente consiga fazer um evento presencial em que todos possam participar. Vamos torcer, né, para que a gente consiga ter um contato mais próximo com os pacientes, os médicos, as associações de pacientes, enfim. Gente, muito obrigada e a você que está acompanhando esse congresso aqui digital e mais um ano do Todos Juntos contra o Câncer. Obrigada, viu, gente? Um abraço para todo mundo. Fiquem bem. Obrigada, boa noite. Tchau.